Seja a paz e a graça com cada um de vós. E o povo do Senhor disse: hoje vamos ouvir falar acerca do Natal de Jesus no Antigo Testamento. Hoje é domingo, 17 de dezembro de 2023. De hoje a 8 dias será a véspera de Natal, se Deus quiser. Chega ao nosso conhecimento que no ano 350 da nossa era, o Papa Júlio I fez um decreto para que 25 de dezembro era a data de comemoração do nascimento de Jesus. Portanto, cerca de 1673 atrasados. Já há 1673 anos que oficialmente, o dia 25 de dezembro, celebra-se o Natal de Jesus. Dizem os entendidos que o mundo inteiro celebra o Natal. E também eles dizem que metade do mundo não sabe o que é o Natal. É interessante, mas realmente, à nossa volta, principalmente a juventude, uma grande porcentagem não sabe o que significa Christmas Day. Vamos continuar com o nosso assunto. Dizem os entendidos que o mundo inteiro celebra o Natal e que metade do mundo não sabe o que é o Natal. Então, hoje vamos ouvir falar acerca do Natal do Senhor Jesus. Natal é uma palavra que aparece apenas 2 vezes em algumas versões da Bíblia. Como sabemos, uma versão da Bíblia não é outra Bíblia. É bom que todos ouçam e guardem isso. Uma versão da Bíblia e outra versão da Bíblia. Só em inglês há mais de 200 versões da Bíblia na língua inglesa. Não significa que cada Bíblia é diferente. Não é nada disso. Existem, creio que, pelo menos uma Bíblia, não vou dizer o nome, que não é verdadeira. Foi editada simplesmente pelo homem, mas todas as Bíblias, geralmente falando, é a mesma Bíblia, é a palavra de Deus. O que significa uma versão da Bíblia diferente, eu sempre gosto de dizer isso, as línguas têm mudado muito, incluindo a nossa vida. E um dia desse eu estava explicando isso, não vou tornar a falar do assunto. Então, 2 versões da Bíblia falam do Natal 2 vezes. A primeira vez está em Gênesis, capítulo 24, no verso 7. Mas está relacionada essa palavra Natal com Abraão e a sua terra natal. Não está relacionada com o Natal de Jesus. Presta atenção. A segunda vez é mencionada em Mateus 14, verso 6. Outra vez, está relacionado com o rei Herodes e com o seu aniversário natalício. Está escrito em várias das vossas vidas. O Almeida traz isso assim. A Almeida moderna, eu não estou a par disso. Já que falei nisso, a própria versão Almeida, Antônio Almeida, difere entre uma e outra. Estou dizendo isso para todos saberem que 2 versões na Bíblia, as 2 estão certas no que diz respeito à palavra de Deus, mas, como já disse, eu vou repetir sabendo que estou repetindo. O facto é que as línguas mudam de ano para ano, de meia dúzia de anos em meia dúzia de anos. Gostava de falar nisso mais
profundo essa mudança de línguas, mas fica agora assim. Então, em nossa língua, português, Natal quer dizer nascer e nascimento. Qual é o significado da palavra Natal? Quer dizer nascer e nascimento. Conhece um homem que, quando era criança, com meia dúzia de anos de idade, disse do púlpito de uma certa igreja um verso por ocasião de uma festa de Natal, cujo verso diz assim: Natal quer dizer nascimento, e é porque nasceu Jesus, descendo dos céus à terra, tornou as trevas em luz. Então, comemorar o Natal de Jesus é honrar a Jesus. Mas não está escrito na Bíblia para nós celebrarmos o Natal. Os discípulos nunca fizeram isso, nós não lemos isso. Também não está escrito na Bíblia para a gente comer massa cevada, tá? E outras coisas que a gente faz que não está escrito na Bíblia. Então, isso não é a razão. Seja lá o que for, seja lá quem for que se levante para glorificar a Deus e tudo quanto pertence a Deus, vai haver os censuradores, porque não quer ninguém, ninguém não é correto. Muita gente não quer ver nem ouvir Jesus honrado. Mas Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E ninguém neste mundo deve ser mais honrado do que o nosso querido Jesus Cristo. Não é para doer, não é para atacar ninguém, mas o nome do Senhor deve ser louvado, glorificado, adorado, enaltíssimo, etc., etc., porque sem Jesus não há salvação. O inferno está de boca aberta para receber tantos quantos não queiram, desprezem a salvação que há em Cristo Jesus. Mas, com mansidão e dor no coração, quero vos dizer, nosso coração chora porque sempre estamos pregando, aceita Jesus, recebe Jesus, Jesus te ama, Jesus morreu por ti, e ainda vemos tanta gente desprezando e ainda mostrando as suas razões porque é que desprezam a salvação que é em Cristo Jesus. Fundo da nossa alma, se é que a alma tem fundo, é desejo que o Senhor te ajude a mudar a tua forma de ver e encarar tudo quanto está relacionado com o nome Jesus. Porque o nosso inimigo, o rei das trevas, Satanás, ele não gosta do nome de Jesus, porque Jesus veio exatamente para ser contrário a ele. Ele leva para a morte, Jesus leva para a vida, mas Jesus não obriga ninguém. A voz do Evangelho, a palavra de Deus, a palavra de salvação, não obriga ninguém. Se Deus quisesse, obrigava toda a gente, incluindo o diabo, para crer nele. Mas esse não é o plano divino. O plano é que todos ouçam o Evangelho, a salvação que há em Cristo Jesus, e o recebam de dentro para fora. A propósito, e já que chegamos aqui, cada um por si. Diga comigo, por favor, cada um por si. A salvação não é coletiva. 1000 pessoas podem ouvir uma pregação e todas aceitaram o Senhor Jesus, mas passam na cancela, no portal que vai contando. Nunca entrou em qualquer lugar público em que você passa por uma maquineta que conta, quando empurra aquela alavanca com as pernas, conta um número, a salvação é assim. O Senhor salva uma alma de cada vez. Não, Senhor, está escrito que o Senhor salvou 3.000 almas de uma vez, com a mensagem, com a pregação de Pedro. Cada uma por si. Cada uma por si. Vamos continuar. Deus
sabe tudo. Quantos concordam comigo? Deixa eu ver a palma da tua mão. Obrigado, obrigado. Deus sabe tudo. E já sabia que iam celebrar o Natal. Mas Deus, em toda a Bíblia, não há uma palavra que seja que Deus tivesse proibido de celebrar o Natal de Jesus. Muitas coisas estão escritas na Bíblia que diz, por exemplo, não façais para vós imagem de escultura. Então já sabe que não se deve fazer uma imagem de escultura. E a imagem de escultura faz muita diferença da imagem da televisão. Aquilo que aparece no ecrã da televisão também é chamado de imagem. Essa televisão tem uma boa imagem. Isso não é a imagem de escultura. A imagem de escultura é feita para fazer um Deus que não é Deus. E se ele tivesse tamanho suficiente e brigava com essa gente para eles chamarem a Deus só o Deus dos céus e os outros chamassem outra palavra sem ser Deus. Mas dizem que há milhares de deuses no mundo. Quem é que pode ser reduzido de uma freguesia dessas? Eu não sei. Mas esse não é o nosso papel de hoje. Não está escrito na Bíblia que Deus, o Pai, tivesse proibido de nós honrarmos a Jesus com o Natal. Não tem escrito em parte nenhuma. Escusa estar pensando em árvores de Natal, porque a pessoa que está falando conhece perfeitamente a origem de uma árvore de Natal. Mas deixa o que não é bom para o lado e reconhece o Natal de Jesus. Se não queres uma árvore em casa, muitos parabéns. Se queres meia dúzia delas em casa, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, não se nos mate com fartura, não falta árvores de Natal aqui. Mas de qualquer maneira, meus irmãos, deixa a política da árvore de Natal, se eu tivesse tempo e paciência, mas não cabe agora aqui explicar porque é que a árvore de Natal começou. Não arranjes isso, não uses isso para não adorares a Deus, e não adorar a Jesus, agradecer a Jesus, porque Jesus te fez homem, nascer neste mundo só por causa de uma coisa. Jesus já era exaltado antes da fundação do mundo. Mas Jesus veio a este mundo, não foi para ser exaltado, foi para ser o Salvador do mundo. Por outras palavras, o meu Salvador e o vosso Salvador. O Salvador de qualquer pessoa que porventura escuta a minha voz neste momento. Jesus aparece frequentemente no Antigo Testamento e no Velho Testamento. Não com esse nome, não havia o nome Jesus. E chamarás o seu nome Jesus. Foi um anjo que disse a José. E chamarás o seu nome Jesus. Não com esse nome de Jesus Cristo e não na mesma forma. Isto é, Jesus aparece no Velho Testamento, não com o mesmo nome que nós usamos hoje e não na mesma forma como nós vemos Jesus no Novo Testamento, mas Jesus estava lá. Lá de onde? No Antigo Testamento. Eu nunca vi isso na minha Bíblia. Se calhar a tua Bíblia tem uma versão que não é muito boa. Porque em qualquer Bíblia, Jesus está lá. Sempre esteve. Antes da fundação do mundo, já Jesus estava lá. Só que tinha outro nome. Os nomes diferem. É preciso muito cuidado com isso. Só de língua para língua os nomes diferem. Mas deixa andar. Desde o princípio, já o nome estava lá. O apóstolo João, o discípulo amado, era conhecido por isso. No seu evangelho, no evangelho que ele escreveu, escreve acerca do Senhor Jesus o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Qual princípio? É o princípio que tu lês no primeiro verso do livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. As primeiras palavras do Velho Testamento são as que eu proferi agora. No princípio Deus criou os céus e a terra. Jesus estava lá.
João, um pescador, declarou isso e escreveu, para nós vezes estamos falando disso. Jesus estava lá no princípio. Eu vou agora ler o verso inteiro, tá bom? O apóstolo João, no seu evangelho, escreve acerca do Senhor Jesus o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas que foram feitas por Ele, por Jesus. E sem Ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Mas, afinal de contas, quem é que é o Criador? Não é Deus? Mas Jesus também é Deus. Mas isso não dá para entender. Isso bem sei eu, desde criança. Bem bom que esse agora, só com 49 anos, ainda não sei. Mas deixa os olhos da mão. Isso é verdade. Onde é que estava Jesus? Desde o princípio. Quem é que vai compreender que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? 3 pessoas. Certo missionário, creio que da Igreja Católica na Irlanda, pegou numa árvore, num trevo de 3 folhas e ensinou aos seus ouvintes, dizendo: vocês estão percebendo como é que Deus é em 3 pessoas? Esse trevo tem 3 folhas e é só um trevo. Uma coisa bem inteligente. Foi preciso que eu fosse até assim, certa ocasião. Foi lá que eu aprendi isso de uma senhora que estava celebrando de qualquer coisa numa escola dominical. Vamos voltar ao nosso assunto. O tema de toda a Bíblia Sagrada é Jesus Cristo, o Messias, que significa o ungido de Deus. Cristo significa ungido de Deus. Na língua original, hebraica, se fosse o que fosse, é o Messias. Muito bem. Jesus está em todos os livros da Bíblia. Diga comigo, Jesus está em todos os livros da Bíblia. Diga, Jesus está. Muito obrigado pela sua colaboração. Eu vou mencionar meia dúzia de nomes, senão eu teria de mencionar 66 vezes. A Bíblia tem 66 livros. A Bíblia chamada protestante, a católica até mais, creio, meia dúzia ou 7, assim, mais ou menos. Então, voltando ao nosso assunto. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Nos Salmos, Jesus é o nosso pastor. Em Isaías, Jesus é o servo sofredor. Em Joel, Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Em Mateus, Jesus é Deus conosco. Em João, Jesus é o pão da vida. Em 1 Coríntios, Jesus é a ressurreição e a vida. Em Apocalipse, Jesus é e será para todo sempre Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, amados irmãos. Eu prometo arranjar uma lista disso e dar aos irmãos ou a quem quer que queira, mas agora eu não estou preparado para isso. Então, continuando. O próprio Senhor Jesus confirmou estar no Antigo Testamento. Nós vemos isso em João, capítulo 5, verso 46, quando ele disse, Jesus explicou a alguns líderes religiosos que o haviam desafiado que o Antigo Testamento estava falando sobre ele assim. Porque se vocês de facto crescem em Moisés, também creriam em mim, pois Moisés escreveu a meu respeito. Com licença, amados irmãos. Estamos todos percebendo o valor desta palavra de Deus? Eu faço uma pergunta a cada um dos irmãos. Vocês estão percebendo o que é que eu estou falando? Eu estou falando de uma coisa muito poderosa, amados. Quando nós nos habituamos com uma coisa, não é sempre, às vezes não tem muito, não é novidade, já sabia, já tinha ouvido. Eu estou dizendo uma coisa, mas que é muito profunda e não pode ser dita acerca de mais ninguém, senão só acerca de Jesus. Porque
Jesus falando para os fariseus que o interromperam, estava engalinhando com ele, em outras palavras. Porque se vocês, fariseus, de facto, crescem em Moisés, porque os fariseus eram tão bons que não queriam em nada, só queriam crescer neles. Mas se vocês crescem em Moisés, também queriam em mim. Porque Moisés escreveu a meu respeito. Isso é falar que mais ninguém pode escrever isso. Nós lemos isso na Bíblia e às vezes estamos com pressa e fica assim mesmo. Mas isso merece ser meditado, estudado, recebido, compreendido. Esse Moisés aqui e Jesus estão desviados só 1450 anos. Essas duas pessoas estão desviadas na história, um do outro, 1450 anos. E já, esse tempo antes, Moisés estava falando ao povo de Israel acerca de Jesus que ia nascer. Alguém diz assim, qual é a diferença que isso faz à minha vida? É a mesma diferença que faz se tu não comes e se não beberes. É a mesma diferença. Nós avaliamos as coisas conhecendo-as. Se um carro é bom e um carro não é bom, é necessário conhecer alguma coisa acerca disso. Não se escolhe um carro, a bondade de um carro, a qualidade de um carro não está na sua cor, porque ele tem 4 rodas ou 6 rodas, ou seja o que for. Se nós quisermos entender acerca de uma coisa, temos que ter conhecimento dessa coisa. Vocês têm que ouvir, vocês é uma casa de família, mas eu posso usar agora o termo, vocês têm que ouvir falar de Jesus é de tirar o chapéu e saber o que é que está sendo sido falado. Porque todos nós vamos ter a oportunidade de falar e de ouvir acerca de Jesus só até um certo tempo. O tempo de ouvir Jesus, receber ou rejeitar, vai terminar. E quando terminar, as coisas vão todas ser mudadas. Mas muito mudadas. Eu não posso gastar tempo com isso, ainda tenho uma longa jornada para terminar o que preparei para dar aos irmãos. Irmãos e caros amigos, eu vou confessar aos irmãos, o que eu vou dizer agora, eu orei por isso ao Senhor, se dizia ou se não dizia, quando eu estava preparando esse papel. Eu penso, ou pelo menos eu percebi, que eu posso dizer isso é da parte de Deus. Não desprezem mais nem a Deus, nem a Jesus, nem ao Espírito Santo e nem à Palavra de Deus. Eu vou repetir e vou dizer que estou dizendo isso para quem está sentado aqui neste templo e para qualquer pessoa que porventura estejam ouvindo nossas palavras além dessas portas. Eu vou dizer o seguinte, não desprezem mais a Deus, nem a Jesus, nem ao Espírito Santo e não desprezam também a Palavra de Deus. Deus te ajude. De todo o meu coração eu vos digo, Deus te ajude a fazer isso que acabamos de falar. Continuando, uma outra ocasião em que Jesus mostrou estar no Antigo Testamento foi no dia de sua ressurreição, no dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Jesus estava andando com 6 discípulos, e começando por Moisés, começando uma história que já tinha passado 1450 anos, começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito de Jesus em todas as Escrituras. O que acabei de falar agora está escrito em Lucas capítulo 24, verso 27. Mais cedo, antes
da sua crucificação, Jesus havia apontado para o profeta Isaías, 700 anos antes. Isaías 53, verso 12. Pois eu vos digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Foi o que Jesus diz àqueles homens que iam a caminho de Emaús, todos conhecem a história. E quando Jesus chegou a um certo lugar, fez como quem ia para mais longe, no dia que Jesus ressuscitou com os 10 discípulos de Emaús. Não está aqui, mas eu quero dizer isso aos irmãos. Jesus entrou, no dia que ressuscitou, em casa deles. Depois da conversa, o Senhor lhes disse assim: vocês têm alguma coisa a comer aqui? O Jesus ressuscitado. Há horas, não há dias. Vocês têm aqui alguma coisa? Eu acho tanta graça essa palavra. Eu falava o resto da tarde com os irmãos. Vocês têm aqui alguma coisa a comer? E eles deram um bocado de peixe assado. E Jesus comeu. Mas Jesus tinha entrado com as portas e as janelas fechadas. E como foi que aquela comida saía pela parede de fora? Ou pela porta, imagina o que quiser. Ai, irmãos, por que não celebrar o Natal de Jesus? Por que não celebrar a Jesus? Por que não levar e adorar a Jesus dia e noite? Meu Deus, meu Deus. Muito bem. Então, o que é que estava escrito acerca dele? Ele, Jesus, foi contado com os malfeitores. Pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Foi o que o Senhor Jesus disse àqueles discípulos antes de comer o peixinho assado. Jesus veio cumprir a este mundo o que estava dito há tantos e há tantos anos. Não se esqueçam que o que estou procurando dizer é que já no Novo Testamento havia o Senhor Jesus, mas só que tinha outro nome. Era o Messias, era o ungido de Deus. Então, ele chama isso de o Natal no Velho Testamento. De acordo com algumas considerações que têm sido feitas, mais de 300 profecias do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo. Está bonito. Eu estou em meio ainda e o tempo está acabando. Então ele dizia que, de acordo com algumas considerações, mais de 300 anos, mais de 300 profecias do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo e foram cumpridas por Jesus em sua vida na terra. Profecias sobre o seu nascimento, Isaías 7,14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emmanuel, Deus conosco. Os irmãos, imagina isso, lá atrás, 700 anos antes de Jesus nascer. Veja quem é Jesus. É merecedor ou não é merecedor de ter luz aqui, luzes acesas? Jesus é a luz do mundo, porque é que não há de ter luz acesas aqui? Mas o que é que pensa acerca de 50 mil lâmpadas no Largo Rockwall, New York? 50 mil lâmpadas e 5 milhas de fio elétrico na árvore de Natal que é posta lá todos os anos. Deixa estar luzes acesas em memória do Senhor Jesus. Deixa estar fios ligados para acender não só as cidades, mas também os corações da humanidade. Deixa levar a Jesus para o Natal. Deixa ter um livro para celebrar o Senhor Jesus. Deixa ter um dia para celebrar a Jesus, ou uma noite, seja o que for. De facto, devemos fazê-lo todos os dias. O ministério terrestre de Jesus está escrito em Isaías. O ministério terrestre, o que Jesus fez neste mundo, quando veio a este mundo para morrer na cruz por nós, está escrito em Isaías 101. Como é que esse homem chamado Isaías podia escrever uma coisa que ia acontecer cerca de 700 anos depois? O poder de Deus e o interesse de Deus em que o povo soubesse que Deus é Deus. Obrigado por essa aleluia. Vamos dizer todos aleluia. Amém. O Espírito soberano, que é Deus, está sobre mim. Como é que um homem chamado Isaías está dizendo isso, falando como se fosse ele? Presta atenção. O Espírito do soberano está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me,
É o ungido de Deus, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para levar aos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. E não só isso. Estamos dentro do tempo. E não só isso, mas até mesmo, preste atenção, mas até a maneira como Jesus iria morrer está escrito no Salmo. O Salmo 22. Deus meu, Jesus no Getsemane. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu souber-me, referindo-se a Jesus, mas é soberbo e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Deixa levar ao Senhor agora e enaltecer o seu nome pelo mais um dia por ano. Abençoa esse Natal, abençoando a tua vida. Todos os que me veem zombam de mim, estava dizendo o profeta em uma profecia. Estenda os lábios e menciona e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Por acaso, o seu coração está fazendo uma chamada ao que acabei de dizer agora no Calvário? Confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Os irmãos sabem quem foi que disse essas palavras quando Jesus estava na cruz? Os escarnecedores de Jesus são os que não querem que se celebre o Natal. Celebra o Natal, o Senhor. Quando o Senhor Jesus estava pendurado na cruz, disseram: desce da cruz. Salva-te a ti e a gente, o ladrão, não foi? Disse a Jesus. Já Isaías tinha falado disso. Confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Isso é Jesus falando, sendo falado em profecia pelo profeta Isaías, 700 anos antes que isso acontecesse. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram. Touros aqui significa homens maus. Fostes touros de Bazão me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge, como água me derramei e os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. Os irmãos, tudo isso que foi escrito 700 anos aproximadamente acerca do Senhor Jesus aconteceu, é uma realidade e é para eu e todos que me escutam considerarem isso. Os irmãos viram o que eu acabei de dizer? Isso é para os sofrimentos do Senhor Jesus são para nós os considerarmos, para nós sabermos que o que nós temos, o que nós recebemos de Deus, a salvação que nós temos, não é por causa de nós somos bonitos, é porque Jesus sofreu e morreu na cruz e derramou o seu sangue por nós. Por isso nós queremos celebrar o Natal e queremos não só isso, mas louvá-lo, servir e respeitá-lo e adorá-lo, e seguir a Ele.
servir e seguir a Jesus. O que eu estou lendo aos irmãos não é chamado para a casa, não é chamado para a beira da mesa, não é chamado para um tom luzes acesas, é para nós pensarmos no nosso coração o quanto custou a tua, desculpe o termo, e a minha salvação. Enquanto celebram o Natal, lembram-se disso. Não só fazer o que fazem, não é nada comigo, mas eu estou falando da palavra de Deus, cada um tem liberdade para fazer o que quiser fazer, mas não se esqueça de que o ser salvo, o ser crente, o pertencer à igreja, o pertencer a Jesus, o pertencer a Deus, custa um alto preço. Custa a vida do Senhor Jesus. A morte do Senhor Jesus não foi como se Deus fizesse um milagre. O Senhor Jesus foi um ser humano, embora nunca tivesse deixado de ser Deus. Isso não é para explicar, não se pode compreender. Jesus sempre foi Deus e sempre foi homem quando esteve neste mundo. Jesus sofreu não como Deus. Por isso, nasceu de uma virgem para ser humano, sem a semente do homem. Jesus nasceu da semente da mulher, não do homem. Porque o homem borrou a escrita. Mas vamos continuar. Eu quero ler só mais 2 ou 3 versos disso. A celebração do Natal é simplesmente profunda. Deve ser, por quem celebra, deve ser meditada e saber o que está fazendo. Bebe um calzenjo ou 2, como pretende o que quiseres comer, faz isso, faz aquilo, mas lembra-te que o que estamos celebrando, luzes acesas, como eu disse, fios elétricos, como eu falei, tudo isso é bom, mas lembre-se que isso custa um alto preço. Abraão levou Isaac ao monte para o sacrificar. Está testificando e profetizando o que havia a ser com Jesus. Mas o filho de Abraão foi posto no altar, mas não foi morto. Jesus foi ao altar e deu a sua vida. Ele não morreu de velhinho nem de doente. Ninguém tira a minha vida, disse o Senhor Jesus. Não te consumas com isso. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou. Se eu fosse os irmãos, principalmente os irmãos que têm os termómetros de espiritualidade, eu dizia agora, eu gritava quando eu disse isso. Ninguém tira a minha vida, disse Jesus. Eu a dou de mim mesmo. Nós vamos gritar e vamos dizer aleluia. Vamos lá 3 vezes. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus morreu por nós, mas Jesus não foi um coitadinho. Jesus não é um coitadinho. Jesus não morreu porque os judeus eram ruins e os romanos não prestavam para nada. Mas Jesus não morreu por causa disso. Já estava tudo perdido aqui na santa e poderosa palavra de Deus. Se quer que vai mais longe ainda, eu vou acabar com o meu papel, já são horas. Se quer que vai mais longe, já desde o Éden, disse Deus: e vais fazer o que tu vais fazer, mas já ficas sabendo que o calcanhar do Senhor Jesus vai-te espuxar a cabeça. Batismo da água, da semente da mulher nascerá um. Da semente da mulher nascerá um. No princípio da Bíblia, lá logo depois que Adão e Eva fizeram o que fizeram. Deixa-me ir só mais um bocadinho à frente. Mais cedo, antes da crucificação, Jesus havia apontado para Isaías 53, pois eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Vê só lá mais um versículo que eu já li. O ministério terrestre de Jesus foi também escrito no Antigo Testamento. O Espírito soberano está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres.
enviou-me para levar aos que estão o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertar das trevas os prisioneiros. Esses cativos e quem está prisioneiro nas trevas são aqueles que ainda não reconheceram em Jesus que Jesus é o Salvador das nossas almas. Por isso, nesse momento, eu vou chamar o irmão José Furtado e ele vem aqui acima fazer uma oração com 2 alvos. A oração deve ter um alvo, dessa vez tem 2 alvos. Vai fazer uma oração terminando a nossa reunião e pedir a Deus que se lembre de alguma sorte de tantas almas que estão por aí ainda desprezando a salvação que há em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Ouçam. O irmão José Furtado está pronto para vir ver o que os irmãos vão fazer. Está aqui alguém que, porventura, gostava de ser incluído nesta oração, que tem um problema na sua vida ou alguma coisa relacionada com seja o que for, levante a sua mão diante de Deus. Deus é poderoso. Oh, graças a Deus. O irmão José também estará orando por este assunto. Oremos. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que foi anunciada, Senhor. Uma palavra viva e eficaz, Senhor. Uma palavra que penetra nos nossos corações, Senhor. E a nossa chama, Senhor, fica acesa, Senhor. Cada dia mais, Senhor, o nosso espírito, Senhor, se eleva a Ti para Te glorificar, para Te exaltar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, cada mão que foi levantada neste lugar, Senhor, estende a Tua, Senhor, que a Tua é mais poderosa do que a nossa, Senhor. E, Senhor, e dá, Senhor, Senhor, satisfaz a necessidade de cada um dos teus servos. Aleluia, abençoa, Senhor, Senhor, a necessidade de cada um dos teus servos. Senhor. Neste Natal, Senhor, onde nós comemoramos o teu nascimento, Pai, no nome de Jesus, abençoa a tua igreja poderosamente, Senhor. Senhor, que haja paz, Senhor, em cada lar, em cada família, Senhor. Que haja paz, Senhor, lá fora, Senhor. Essas almas que não te conhecem, Senhor. Nós também, Senhor, profetizamos, Pai, no nome de Jesus. Nós profetizamos salvação para essas almas, Senhor. Nós profetizamos libertação para essas almas, Senhor. Que elas tenham um verdadeiro encontro contigo, com Jesus verdadeiro, com Jesus que sara, que cura e que liberta. Não apenas com aquele Jesus que está dentro de uma manjedoura, mas com aquele Jesus que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Senhor, no nome de Jesus, profetizamos essas bênçãos, Senhor. E agora também que nós vamos, Senhor, aos nossos lares, Senhor. Continua, Senhor, nos dirigindo, nos abençoando, nos guiando, abençoando a nossa família, Senhor. Abençoa, no nome de Senhor. Jesus. E usa-nos, Senhor, ajuda. não só aqui dentro, mas lá fora, Senhor. para falar do teu amor, das tuas grandezas, do teu poder. No nome que é sobre todo o nome. No nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Amém. Amados irmãos em Cristo, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus, as consolações do Espírito Santo sejam uma verdadeira realidade em vossas vidas, em vossos familiares e em vossos lares. E a Igreja do Senhor diz: Amém. Temos terminado, amados. Até à próxima. Aleluia.